Que o Senhor Jesus abençoe tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Estamos nesse dia de hoje meditando um pouco lá em Mateus 24, no seu versículo de número 3. Se você tem uma Bíblia e quer acompanhar conosco essa leitura, convido você a abrir a sua Bíblia. Na verdade, nós ouvimos falar desde quando nós era pequeno, talvez desde quando seu pai, desde quando seu avô, bisavô, tataravô, sempre ouviu falar uma palavra: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E hoje, em pleno século XXI, em 2026, até o presente momento, isso não aconteceu. Mas vamos ler um pouco sobre esta história que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 24, no seu versículo 3. Acompanhe comigo esse estudo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele seus discípulos, em particular. E lhe pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirá falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não vos assuste, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos mandarão, sereis odiado em todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muito há de se escandalizar, trairá e odiará uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por ser multiplicada a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para que testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós observamos aqui que a expectativa que as pessoas elas tinham na época da consumação de tudo, a vinda de Jesus, é muito mais de que os nossos tataravós, bisavós falavam que Jesus está voltando. Isso nós vemos aqui, esse relatório, há 2026 anos atrás, os discípulos já perguntavam a Jesus, né? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mas aqui Jesus dá uma dica. Jesus não diz o dia exato que ele voltaria, mas ele dá uma prévia baseado nas situações que estão por vir e que nós estamos vivendo nos dias atuais. Lembra quando ele disse que haveria o quê? Terremoto, haveria muitos iriam se escandalizar, trairá, odiará uns aos outros, a iniquidade iria se multiplicar, se levantariam muitos falsos profetas, uma nação contra a outra. Aí a pergunta que eu te faço: nós não estamos vivendo isso? E o que significa? Significa que isso está próximo a acontecer. Na realidade, eu quero te dizer para você que está neste momento acompanhando comigo essa leitura bíblica, é que todo o cenário que nós estamos vivendo é propício para qualquer momento a vinda de Jesus. Porque se você for parar para analisar, nós vivemos hoje uma situação jamais nunca vivido em toda a história da humanidade. Nós perdemos o prazer de viver uma vida plena como vivia alguns anos atrás. Pessoas de 70 anos atrás, 50 anos atrás, vivia sem ter tantas violências, sem ter tantas falsidades, sem ter tantos abusos, mas hoje nós vivemos dentro de uma realidade muito dura. Nós não confiamos nos nossos familiares, nós não confiamos mais nos nossos vizinhos. As crianças, elas estão se desenvolvendo de uma forma tão rápida que quase que não dá tempo
nós ver ela crescer. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos que o dia ia ser abreviado. Hoje, praticamente, passa assim de uma semana para outra, um mês para outro, um ano para o outro, num piscar de olhos, num estralar de dedo, nós já estamos chegando ao dia seguinte. As coisas estão acontecendo muito rápido. Você verifica que a tecnologia está de uma forma que a gente fica de boca e aberto, surpreso com tantas tecnologias, com tantas modernidades. Nós temos hoje a internet, temos hoje a inteligência artificial, temos hoje carros velozes, temos aviões rápidos, temos comunicação de primeira. Então, nós verificamos que realmente nós estamos vivendo tudo o que aqui a palavra de Deus fala em Mateus. Mas tem uma coisa que ficou por último, que Jesus Cristo ele falou assim mesmo, que o fim virá quando o evangelho estiver sendo pregado a toda criatura. E a pergunta que eu te faço é: observe como o evangelho tem sido pregado aos quatro cantos da terra. Aonde você você ouve alguém falar de alguma coisa de Jesus, de alguma coisa da palavra de Deus. Que nós viemos se preparar, que nós não viemos se preocupar só com a nossa vida, mas que viemos voltar-se para viver uma vida com Cristo, porque o mundo está prestes a viver a pior de todas as histórias da sua vida. No passado, os profetas, no passado, os homens de Deus, eles já falavam no que nós hoje estamos vivendo e que vamos presenciar e vamos viver. Que Deus abençoe a tua vida e que você pense nisso.